Olá, a paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, com foco na terceira epístola de João, analisando a temática o verdadeiro discípulo, ele promove o crescimento de outros discípulos. O verdadeiro crescimento espiritual não está na altura que alcançamos, mas na profundidade que exploramos. Por isso, eu vou te apresentar as credenciais para se tornar um discípulo forte, ressaltando aí a importância da maturidade espiritual e destacando o compromisso com o crescimento da igreja. Que sua jornada rumo à maturidade espiritual ela seja marcada por uma busca constante, um coração aberto e uma mente transformada. Registre aí o seu feedback com seus comentários, deixe o seu like ou o seu dislike. Suas interações no canal são muito importantes para abençoar outras pessoas, já que as suas interações elas classificam o vídeo como interessante e ele passa a aparecer melhor ranqueado, aparecendo nas pesquisas e nas sugestões de vídeos interessantes. Se inscreva ou reinscreva no canal, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O textual dessa reflexão bíblica de hoje está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, que diz: "E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros." Na verdade aplicada, o pastor Alex de Mello ele ressalta que não apenas a liderança, mas cada discípulo de Cristo é chamado ao contínuo aperfeiçoamento, crescimento e amadurecimento até que Cristo venha. O texto bíblico de referência é 1 Timóteo capítulo 1, versículos 15 a 18. E nesse texto, após o apóstolo Paulo combater as falsas doutrinas, ele realça a importância do verdadeiro evangelho como sendo a fonte exclusiva das boas novas de salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo, concluindo aí com a exortação para que o jovem pastor Timóteo militasse a boa milícia por meio da fé no combate às ações malignas para destruir os princípios e os valores cristãos. Para que uma pessoa seja recomendada, indicada a exercer determinada função em quaisquer áreas, ela precisa ter credenciais que a qualifiquem como sendo boa, como tendo as qualidades, as características necessárias para um desempenho excelente na área para a qual for indicado. Tanto é que a pessoa que pretende ser recomendada, indicada a uma posição superior à que ela se encontra, sempre procura se preparar, se capacitar, se qualificar, investindo em cursos preparatórios e em treinamentos. O apóstolo Paulo, ele ciente dessa necessidade quanto à pessoa de Timóteo e de todas as que pretendem se tornar discipuladoras de vidas para Cristo, Paulo elenca as qualidades necessárias a um bom discípulo de Cristo que o habilita a exercer o ministério recomendável. As credenciais bíblicas do discipulado cristão para tornar o discipulador e o discipulado forte, elas estavam enraizadas no caráter de Paulo. Por isso, ele teve condições de, na dependência de Deus, evangelizar parte da Ásia Menor, a atual Turquia, e parte da Europa. Com base no conhecimento adquirido nos estudos, nas revelações divinas e na experiência pessoal, Paulo ele foi qualificado a se tornar o apóstolo dos gentios, evangelizou, implantou igrejas, treinou obreiros, com o objetivo único de cumprir a principal missão da igreja cristã, que é ganhar vidas para Cristo e discipulá-las para terem a fé consolidada. Nessa importante missão, o apóstolo Paulo se tornou um dos principais normatizadores das doutrinas que formam a base da fé cristã, cujo fundamento único foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No texto básico da reflexão bíblica de hoje, consta algumas questões cruciais para tornar o discipulador e o discípulo forte e saudável espiritual e ministerialmente. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, a parte A, Paulo ele diz: "Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação." É imprescindível que isso fique claro como o sol em seu maior esplendor. Pelo fato de a Escritura ela ser fiel, quem se deixa ser impactado por ela adquire coragem, bom ânimo e ousadia para defender a palavra, para aplicar a palavra como solução para diferentes situações de conflitos, de diferentes adversidades severas que ocorrem no dia a dia da vida humana.
A Bíblia Sagrada ela é o manual mais completo e confiável em todos os aspectos da vida cristã, como também das demais áreas que envolvem a vida humana, pois a Bíblia ela trata de todos os assuntos inerentes à vida humana para torná-la saudável e sustentável, inclusive quanto à vida após morte física na eternidade, que é um dos fatores ignorados ou impensados por muitas pessoas. A confiança impregnada e transmitida pela Escritura Sagrada é o diferencial que o ser humano precisa, principalmente quem exerce função de liderança onde Deus o colocou para servir como exemplo de excelência. Essa realidade ela é constatada de forma inequívoca na pessoa de Jesus, enquanto ele exerceu o seu ministério terreno, na forma como ele liderava, como ele interagia e ensinava seus discípulos, em especial os 12 apóstolos. Os elogios de João ao presbítero Gaio e também a Demétrio na terceira epístola denota que esses dois personagens, como excelentes cooperadores do evangelho, eles promoviam o crescimento na vida de outras pessoas, por isso eles foram reconhecidos como homens de Deus. Os cristãos da cidade de Bereia também eles foram um exemplo, pois sempre eles examinavam as escrituras para as tomadas ou não de decisões importantes. Diótrefes e Judas Iscariotes, no contexto bíblico, eles foram péssimos exemplos que nunca conseguiram gerar aí crescimento saudável e sustentável nas pessoas de suas épocas. Além de confiar nas escrituras sagradas, tanto o discipulador como os discipulados, eles precisam continuar 100% na dependência de Deus. É a postura de dependência que vai mover o sobrenatural de Deus para suprir essa dependência total e exclusiva da ação divina na vida humana. Como bem define o verbo depender no latim, ser dependente é estar preso ou pendurado a algo ou a alguém. No caso, em estudo, é estar preso, é estar pendurado em Deus. Deus ele se torna tanto referencial, como também o que garante a estabilidade e a sustentabilidade do verdadeiro discípulo para ele promover crescimento de outros discípulos. Pois o discípulo ele nunca faz ou deixa de fazer algo sozinho, de forma isolada e independente. Sempre ele vai estar ligado e fazendo tudo na dependência de Deus. Quando Jesus disse que estaria com seus discípulos, bem como quando ele abordou sobre a necessidade de seus discípulos estarem nele e as palavras deles estarem internalizadas e cristalizadas como verdades absolutas na vida dos discípulos, Jesus ele realçou a importância de haver aí um elo de ligação entre ele e os seus discípulos, prendendo, no bom sentido do termo, os discípulos a Jesus, gerando aí uma dependência consistente, uma dependência contínua dos discípulos para garantir o sucesso do que precisava ser feito ou deixado de fazer na missão cristã. Um bom exemplo disso é o que ocorreu quando Jesus ele teve que interceder pelos seus discípulos, pois o inimigo, de forma furiosa, queria minar a fé deles e confundi-los completamente. Jesus ele foi enfático em afirmar que sem ele, sem a intervenção e a ajuda dele, nada é possível ser feito. Cuidado, evite gerar uma expectativa de dependência das pessoas que estejam sendo discipuladas por você. Tanto o discipulador quanto o discípulo deve depender exclusivamente de Deus e nunca de si mesmos, pois são pecadores limitados e frágeis. Nunca confie aí em um líder que é movido por seu ego pessoal. Outra característica imprescindível para o verdadeiro discípulo promover crescimento de outros discípulos é ele trabalhar para tornar-se forte espiritual e ministerialmente. Após o novo nascimento em Cristo, a pessoa ela deve buscar se desenvolver e consolidar a sua fé. Enquanto Cristo ele não tiver sido formado na pessoa, há um grande risco de haver deformação quanto à estrutura cristã e isso provocar sérias deficiências que vão dificultar ou imobilizar a pessoa no mundo espiritual. A confiança e a dependência de Deus promove experiências únicas da pessoa nos mundos natural e sobrenatural e essas experiências tornam os servos e servas de Deus
fortes o suficiente para encarar quaisquer desafios que precisem ser encarados e superados, como foi o caso de Davi, que após cuidar das poucas ovelhas da família, matar um leão e um urso na dependência de Deus, Davi teve coragem de, na dependência de Deus, se sentir forte, habilitado para encarar e vencer o gigante Golias. As provações na jornada cristã são mecanismos divinos para tornar o cristão forte e resiliente por meio das experiências vivenciadas. Por se recusar a ser provado, Diótrefes ele foi reprovado, fruto dos resultados negativos que refletiam na sua fraca e questionável liderança. O mundo e o ministério, eles são carentes de discipuladores com a alma de servo para guiar outras pessoas, promovendo o crescimento delas. Quanto à maturidade espiritual, ela é outro importante credencial para o verdadeiro discípulo promover o crescimento em outros discípulos. Maturidade transcende a questões relacionadas à idade, pois há pessoas que, pela idade, já deveriam ser maduras, mas se comportam sem nenhum tipo de maturidade. Também há pessoas com pouca idade que se mostram maduras, como foi o caso do jovem pastor Timóteo, que era maduro o suficiente para o apóstolo Paulo exigir que ele não fosse desprezado por ser jovem. Além disso, Paulo o reconheceu como sendo o seu representante direto e o seu substituto. A maturidade cristã ela é alcançada pela experiência vivencial, pela sabedoria divina e pela inteligência espiritual. Outros 3 fatores importantes que contribuíram para a consolidação da maturidade do jovem pastor Timóteo foi a base familiar que foi construída no temor do Senhor. Também a disposição de Timóteo em se submeter à autoridade apostólica, se dispondo a aprender e respeitá-la. O terceiro fator foi o compromisso pessoal de Timóteo em dar sequência ao legado cristão recebido. A maturidade cristã e também a maturidade ministerial, ela deve abranger pelo menos 3 áreas distintas. Primeiramente, a caminhada com Cristo, tanto quanto ao cuidado pessoal, como ao cuidado com os novos convertidos. Paulo ele exorta dizendo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Essa exortação ela continua ecoando e precisa impactar o seu coração, pois a cada instante você precisa, como discipulador ou como discípulo, se tornar maduro para prosseguir a sua jornada cristã com excelência, sendo exemplo dos fiéis. Perceba a seriedade da diferença entre cristãos imaturos e maduros. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Está claro e evidente que a caminhada cristã exige maturidade. Numa autoanálise pessoal, você ainda precisa ser alimentado com leite por ser uma pessoa imatura? Ou você já consegue se alimentar sozinho com alimento sólido por ter alcançado a maturidade? Pense nisso com um olhar introspectivo. Quanto à resposta à pergunta do porquê Deus permite pessoas imaturas se tornar discipuladoras, ela pode ser dividida em pelo menos 2 partes. Em primeiro lugar, há pessoas que insistem em ocupar determinadas posições ministeriais sem serem vocacionadas ou sem estarem preparadas para o que as funções ministeriais exigem que seja feito em conformidade com o padrão bíblico. Dado a insistência quanto a esse desejo pessoal, Deus, por respeitar o livre-arbítrio humano, ele permite a pessoa alcançar uma função de liderança para mostrar a essa pessoa que as coisas não são como elas pensam ser e que o evangelho deve ser pregado dentro do padrão, dentro dos propósitos de Deus e nunca dentro dos propósitos humanos. Em segundo lugar, Deus ele é um Deus de oportunidades.
Ao permitir que pessoas imaturas exerçam funções de liderança ou funções ministeriais, Deus ele dá a oportunidade de essas pessoas se ajustarem aos propósitos de Deus e buscarem a maturidade, bem como Deus dá a oportunidade de as pessoas buscarem dentro do contexto bíblico sagrado o conhecimento dos propósitos de Deus para a vida humana e rejeitar seguir líderes ou ministros imaturos. Nos tempos do apóstolo João, as pessoas elas tiveram a oportunidade de serem lideradas pelo presbítero Gaio e por Demétrio, ou de serem lideradas pelo imaturo Diótrefes. Toda autoridade ela procede de Deus, mas nem todas as autoridades elas se mantêm alinhadas aos caminhos traçados por Deus. A maturidade cristã e ministerial também deve ser evidenciada no relacionamento do pastor, do discipulador com as ovelhas, como com os discipulados. No que se refere à maturidade no relacionamento, ela deve abranger tanto o relacionamento intrapessoal, o relacionamento da pessoa com ela mesma, como os relacionamentos interpessoal, que se refere ao relacionamento e à interação com outras pessoas. O discipulador, ele precisa estar resolvido consigo mesmo quanto às crenças internalizadas e cristalizadas como verdades absolutas, para ter a maturidade de tratar cada pessoa na sua estatura espiritual, considerando o nível de fé, a fase e a estrutura espiritual que a pessoa já tem ou não alcançado e levá-la ao crescimento, à consolidação em Cristo. Dentro dos princípios bíblicos, o cristão ele precisa construir e preservar um bom relacionamento com todos, seja com as pessoas da sua comunidade cristã ou com as pessoas fora do seu contexto, da sua comunidade cristã. E o objetivo sempre deve ser a preservação das ovelhas no aprisco do Senhor. A maturidade cristã e ministerial também deve ser evidenciada na condução da igreja. Quanto a essa importante questão, Paulo ele orienta dizendo: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Para que isso seja possível, é necessário que o ministro, a ministra de Cristo, seja maduro, tendo em vista estar cheio do Espírito Santo de Deus e do conhecimento de Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34, Paulo ele chega a dizer que sente vergonha pelo fato de que alguns cristãos ainda não tinham conhecimento de Deus. Ou seja, esses cristãos ainda eram crentes imaturos. Não bastava as fortes perseguições políticas e religiosas sofridas pela igreja primitiva, Diótrefes, no contexto da terceira epístola de João, por meio do seu comportamento imaturo, da sua insubmissão às lideranças da época, Diótrefes acabou se tornando um inimigo interno, com um potencial ainda maior para causar danos à igreja de Cristo, pois as pessoas lideradas por ele consolidavam o evangelho de uma forma distorcida, se tornando crentes imaturos, partidaristas e tendentes à desobediência, o que, sem sombra de dúvidas, comprometia e compromete o avanço da obra de Deus. O discipulador maduro, ele é capaz de formar sucessores fortes e também maduros. O verdadeiro discípulo também, ele precisa se comprometer com o crescimento pessoal, no qual a pessoa investe em sua vida devocional prática e contínua, de forma resiliente, através da leitura bíblica, da oração e do jejum, investe tempo e recursos na busca por conhecimento bíblico adequado, alicerçado no contexto geral das Escrituras. Também se compromete com o crescimento das pessoas que estão ao seu alcance, seja na igreja local, na cidade local, ou por meio do importante ministério missionário digital. Mais de 3 bilhões de pessoas no planeta Terra ainda não foram alcançadas com o Evangelho, e a responsabilidade cristã não é apenas com as pessoas na sua região local, mas a responsabilidade ela é universal, pois a ordem de Jesus foi: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.
Ide, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Na época dos apóstolos Paulo e João, eles se utilizavam das cartas para que as suas instruções elas chegassem o mais distante possível. Em nossos dias, os púlpitos estão sendo utilizados e a mídia digital é uma excelente ferramenta para as pessoas serem ajudadas, serem alcançadas e terem condições de crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atue aí na sua igreja local, mas também pense e se prepare para se tornar um missionário digital. Na dedicação, no esforço de demonstrar o seu comprometimento com a principal missão da igreja, que é ganhar almas para Jesus, o discipulador ele precisa ser exemplo em todos os aspectos, na palavra, no trato, na prática do amor cristão, no espírito, na fé, como também na pureza. O verdadeiro discípulo de Cristo, para promover o crescimento de outros discípulos, ele precisa estar na condição de ser imitado, assim como ocorreu com o apóstolo Paulo. Na terceira epístola de João, o presbítero Gaio e também Demétrio, eles foram elogiados por João porque eles eram exemplos dignos de serem seguidos. Já Diótrefes, ele foi repreendido e reprovado porque nunca aproveitou as oportunidades que teve para deixar de ser um péssimo exemplo. A imaturidade espiritual de Diótrefes desvirtuou a sua maior missão e o classificou como uma pessoa irresponsável. Ser exemplo é uma necessidade urgente, é uma necessidade imperiosa. Veja o que diz a Bíblia. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, ou seja, foge do amor exacerbado ao dinheiro e da cobiça, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, que é o amor cristão em ação, a paciência, a mansidão. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. O comprometimento do discipulador, ele deve ser também evidenciado na forma como ele ensina a palavra de Deus. O fato de Jesus ser o verbo vivo que desceu do céu, ou seja, ser a palavra viva e eficaz, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, sendo apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, torna o manuseio da palavra de Deus algo muito sério e que precisa ser tratado com muita responsabilidade e maturidade cristã. Alterar, distorcer, adulterar, inverter o valor ou o sentido da palavra de Deus é o mesmo que querer alterar o caráter de Cristo, que, como o verbo vivo, está impregnado na palavra do Evangelho, sendo referência de amor, integridade, fidelidade, obediência, humildade e santidade. Por ser viva e eficaz, em sendo mantida na forma como foi transmitida, a palavra de Deus por si só ela edifica, transforma, purifica e consolida a fé de uma forma consistente e sustentável. Por isso, ela deve ser pregada a tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e de forma integral. O alvo de toda pregação deve ser a glória de Deus, a base deve ser a cruz de Cristo, e o poder do Espírito Santo é quem vai potencializar a ação divina, convencer e transformar o mais vil pecador. Quem não se dispõe a se sentar para aprender de forma submissa e madura, nunca terá condições e autoridade espiritual autêntica para ensinar outras pessoas. A falta de pessoas dispostas a serem exemplo dos fiéis e do genuíno ensino das Escrituras Sagradas tem gerado uma crise sem precedente nos conteúdos que estão sendo ministrados nas igrejas. Por último, e não menos importante, o comprometimento do discipulador só é comprovado se o discipulador, em tudo que fizer ou deixar de fazer, ele estiver apontando para Cristo como sendo o alvo a ser alcançado, o único habilitado para conceder aos servos e servas dele o prêmio da soberana vocação. Antes de o apóstolo Paulo demonstrar na prática que havia sido transformado pelo poder do evangelho, as pessoas fugiam dele, sendo aí necessário que Barnabé o referendasse para que ele pudesse ser aceito no cerco cristão e a sua mensagem recebida pelas pessoas. Mesmo sendo uma importante autoridade secular da época,
Paulo ele se submeteu à tutela do discipulado de Barnabé e aprendeu com ele a importância de fazer de um tudo para que quem aparecesse em suas ações missionárias fosse o próprio Cristo. O mesmo ocorreu com o presbítero Gaio e com Demétrio no contexto da terceira epístola de João. Conhecedores que eram dos propósitos de Deus para a vida humana, estes e tantos outros servos e servas de Deus sempre encorajaram seus irmãos e irmãs a também conhecer o propósito de Deus para a vida humana por meio do sacrifício de Jesus, que consolidou o plano de redenção da humanidade. O trabalho de Paulo e Barnabé como companheiros nas viagens missionárias contribuiu em muito para o crescimento da obra de Deus de forma estruturada e organizada. Somente um discipulador maduro, espiritual e ministerialmente, consegue se deixar ser guiado pelo Espírito Santo para ter condições de andar na verdade sem vacilar e promover crescimento de outras pessoas. Existem credenciais que precisam ser absorvidas, internalizadas e cristalizadas como verdades absolutas, bem como precisam ser obedecidas e exercidas para que os discípulos e discípulas de Cristo se tornem fortes, habilitadas a promover o crescimento de outros discípulos. É importante que o cristão ele se disponha a pagar o preço na busca por maturidade para ser fortalecido e atingir o propósito do seu chamado para a salvação ou para o exercício ministerial. É a maturidade cristã que condiciona tanto discipuladores quanto discipulados a ter um bom relacionamento com Cristo, com a igreja, com os seus liderados e com a sociedade à sua volta. Um discípulo de Cristo que seja maduro, ele se compromete com o seu crescimento espiritual e ministerial, bem como com o crescimento da igreja de Cristo. Busque ser uma pessoa idônea, uma pessoa madura e comprometida com os propósitos de Deus para a vida humana. Nas oportunidades que você tiver, valorize o texto e o contexto sagrado para você ensinar as Escrituras sem distorção, sem inversão de valores. Seja responsável no exercício do ministério e em tudo que fizer ou deixar de fazer, aponte para Cristo. Maturidade, comprometimento, responsabilidade e fundamentação bíblica são aspectos cruciais na formação de discipuladores e de discípulos fortes, maduros. Ore, clame ao Senhor para que você esteja disposto e disposta a aprender para consolidar a sua fé em Cristo, crescer espiritual e ministerialmente e também contribuir, promover crescimento na vida de outras pessoas. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.